Assim, a indicação é maravilhosa, o boca a boca é maravilhoso, como um extra agora, você tem um negócio que depende da indicação e você vai torcer pro que vai acontecer naquele mês, é muito prejudicial para a saúde do negócio, né? Ah, mas vai ser muito bom pra vocês fechar com a gente, que vai dar nome, tarará, e vocês vão poder divulgar a gente. Falei, cara, não quero. Por quê? Porque eu não preciso. Porque eu já tenho uma fila de clientes vindo do digital e eu tenho condições de escolher a dedo. Se você recebesse hoje, todos os meses, 10 vezes mais pedidos de orçamento, eu duvido que você não ia ter coragem de escolher cliente. Você não quer aquele cliente que vai te dar dor de cabeça, te encher o saco, te ligar de madrugada. Você quer trazer aquele cliente que vai te dar prazer, satisfação e dinheiro. Está começando mais um Codecast. O episódio de hoje é sobre como escolher clientes a dedo através do digital. Como ele pode potencializar isso para você, de poder selecionar quais são os melhores clientes que você vai atender no seu negócio. Bem-vindo, Tavo. Isso é meio contraditório, né? Não, mas é bom demais, porque a gente viveu isso na pele, né? Para quem não sabe, antes de ter uma empresa de assessoria, consultoria, a gente teve uma agência e, cara, eu lembro até hoje, na metade de 2019, quando a gente estava criando esse serviço de assessoria, a gente parou para olhar os nossos números. E a gente tinha um teto de capacidade de atendimento nessa época de 12 novos clientes por mês e nos últimos 12 meses a gente tinha atendido 143 clientes. E eu brincava, né? Falei, pô, a gente tá escolhendo cliente a dedo. Aí um dia o Evandro olhou para mim e falou, cara, a gente tá deixando dinheiro na mesa. Eu falei, mas por que, Evandro? E ele assim, olha só esse número, aí 4.096 empresas, eu lembro até hoje desse número que para mim foi marcante, 4.096 empresas solicitaram um orçamento e a gente só vendeu para 143. E a gente tinha que escolher, literalmente, tinha que escolher quais eram os perfis de clientes que iam ter melhor aderência ao nosso serviço. Então, Perfeito. Não era simplesmente pagar e contratar. Então, e isso, o que acaba gerando como um bom efeito, né? Você tem melhores clientes, que você sabe que vai entregar uma melhor qualidade pelo perfil dele. Então, não é simplesmente quem paga mais. Que tinha maior facilidade de relacionamento, que também eram pessoas que iam permanecer mais tempo conosco pelas características. Perfeito. Então, principalmente quem trabalha com serviços, o perfil do cliente, ele é muito determinante no seu resultado como um todo, né? Claro, você não quer aquele cliente que vai te dar dor de cabeça, te encher o saco, te ligar de madrugada e etc. Você vai escolher E paga o cliente. pouco. E paga pouco ainda, ou eu tenho uma altíssima exigência, que às vezes não fecha a conta. Então, você quer trazer aquele cliente que, né, vai te dar prazer, satisfação e dinheiro. Exatamente. Porque quando a gente fala sobre qualquer estratégia de marketing ou até comercial, geralmente, cara, quanto mais cliente, melhor. Eu vendo para todo mundo. Quem quiser contratar para mim tá ótimo. O que é importante para mim, cliente é cliente. Legal, por uma parte essa mentalidade faz sentido, que é não tô reclamando, que tá vindo faz sentido, mas por outro lado, saber o que você quer muda a realidade do seu negócio. Perfeito. Não, e tem uma coisa interessante dessa época, que o nosso time de atendimento, para quem não sabe, a gente saiu de início de 2016 com 6 pessoas no time para 50 pessoas no final de 2019. Então, pouco mais de 3 anos, a gente multiplicou por quase 10 o nosso time. E isso graças ao fato de atrair cliente pela internet. A gente era bom de prestação de serviço? Era, mas não tão bom quanto atrair cliente pelo digital. Então, se você tem um serviço pelo qual você se orgulha e você sabe que vai fazer uma boa entrega, você só precisa agora ativar o digital e usar a estratégia certa para atrair o cliente aos montes e você, de fato, poder escolher cliente a dedo. De novo, o básico, de novo que eu digo que eu repito isso em vários podcasts, vou seguir repetindo até entrar na cabeça de todo mundo, que é colocar o cliente no centro da estratégia. Se você quer ter uma marca que é valorizada, o cliente ele é o centro da estratégia, não o serviço, porque a maioria das pessoas seguem querendo falar das características e a diferença que o serviço dele faz. Só que ele esquece quem é o cliente e o que de fato aquele cliente valoriza. Perfeito. Então, antes de tudo como eu vou saber quem é o meu melhor perfil de cliente, como que eu vou agregar valor para ele. Perfeito. Porque o grande lance que a gente percebeu, primeiro, você tem que saber quem que é o seu cliente. Depois, você tem que ter um posicionamento que vai chamar a atenção desse cliente.
Terceiro, você vai ter um conteúdo que vai reforçar esse posicionamento, porque você precisa estar constantemente reforçando aquele posicionamento. Não é simplesmente definir lá na bio do Instagram o posicionamento X e magicamente as pessoas vão te valorizar por isso. Não, o posicionamento ele é reforçado na constância da produção de conteúdo, no tipo de imagem que você utiliza, no tipo de contexto que você cria, que você fala. na linguagem que você fala e etc. E daí você vai começar a distribuir parte desse conteúdo aplicando efeito bola de neve, se relacionar com essa audiência numa série de estratégias do efeito bola de neve que a gente utiliza, para daí assim atrair parte daquela audiência para conversar com você e contratar os seus serviços. Exatamente. E uma das coisas para você poder escolher cliente a dedo usando o digital é ter volume de demanda. Perfeito. Então você falou, foram mais de 4 mil pessoas que solicitaram orçamento. Se eu tivesse 200 solicitando orçamento durante o ano... Ferrou, né? Assim, como é que eu vou escolher? Vou escolher o quê? Assim, o que veio eu sou obrigado a vender para poder pagar as contas. E assim eu vejo um monte de prestador de serviço, seja arquiteto, tendo que fechar projeto barato, que dá dor de cabeça, para coisa que não dá margem. Porque, cara, se eu não vender isso... eu não, assim, vou ficar sem nada, então é melhor isso do que nada. Clínica, nossa, eu tô com um plano aqui de saúde porque eu preciso ter volume. E é muito interessante isso, porque a pessoa não percebe o quanto que gastar energia com o cliente errado prejudica ela de atrair o cliente certo. Eu lembro até hoje uma conversa que eu tive com o nosso time. A gente tinha um cliente que pagava 5 vezes o que os outros clientes pagavam e a gente acabava tendo alguns ajustes no nosso serviço para atender esse cliente. E um belo dia cheguei para o nosso time e perguntei, vocês preferem atender 5 do perfil A ou atender o fulano? Daí eles falaram, Gustavo, 5 do perfil A. Aí beleza, naquele momento eu fui lá e encerrei um contrato com o cliente. Falei, olha, a gente não tem mais condições de te atender, eu vou fazer todo o trabalho necessário para poder passar esse bastão para um novo fornecedor, etc. E para o cara aquilo foi chocante, só que o nível de energia que ele estava despendendo no nosso time pela exigência, pelas características e pelo ajuste necessário no nosso processo, não justificava e eu preferia atrair 5 novos do que ter ele na base. Isso, então isso mostra até que não é necessariamente só o cliente que paga mais, porque nesse caso esse era um cliente que pagava mais. Então, ele a encheção de saco era cliente, quintuplicada. Mas é o cliente ideal, entendeu? Porque, às vezes, a mesma coisa num projeto. Pode ter um projeto que vai ser num valor alto, mas se a margem de entrega dele é ruim para vocês, poxa, às vezes, legal, fechei o meu maior projeto da vida, vou ficar 1 ano aqui entregando, vai dar uma dor de cabeça descomunal, não vou conseguir fazer mais nada. E aí, enfim, era melhor talvez ter projetos menores e que fossem do perfil de cliente ideal do que esse. Então não é só questão do valor que o cliente vai deixar. Obviamente que são dos critérios muito bons, né, que é o valor que ele vai deixar para a empresa, mas é poder escolher o perfil de cliente certo que você quer. Eu reforço aquilo que o que te dá confiança a escolher cliente a dedo é demanda, é volume. Se você recebesse hoje, todos os meses, 10 vezes mais pedidos de orçamento, eu duvido que você não ia ter coragem de escolher cliente. Claro. Se você tivesse chegando 10 vezes mais pessoas do que você tem capacidade de atender, o que você vai fazer? Porque assim, as pessoas elas têm medo de dizer não porque ela parte de um pressuposto de escassez. Uhum. Cara, não, mas se eu disser não para esse cliente, as pessoas vão começar a me ver diferente, daí eu vou ficar com um gap na agenda. Não, cara, tipo, se você pode atender 6 pessoas por dia na sua clínica e você tá atraindo 30, cara, você pode escolher dizer não para 24. Exatamente. Entendeu? Ou faz fila de espera como vários dos nossos clientes fazem. Sim, e aí você pode... E essa seleção, escolher cliente a dedo, o que é esse selecionar, né? Você vai dizer você sim, você não, você sim, você não. Não, por exemplo, uma das coisas é preço. Você aumenta o preço, tem muita demanda. Ou seja, tudo que tem muita gente querendo e existe pouco, tem um valor muito alto. Perfeito. Qualquer coisa é assim que funciona. Então, ela tem um valor muito alto, você pode cobrar o preço referente a esse valor muito alto. E outro,
não só o preço, mas também as regras do jogo. Então, um deles é o preço, né? Outra coisa são as regras para poder contratar você. E eu lembro, a gente tinha um cliente, na verdade uma empresa, uma grande empresa que foi patrocinadora de um dos maiores clubes do Brasil, queria nos contratar. Aí ele falou, cara, eu aceito todas as condições de vocês, mas tem uma condição que eu quero que seja diferente. Eu quero que as minhas primeiras 4 reuniões sejam presenciais aqui na nossa indústria. Aí eu falei, beleza. Aí, tipo, o onboarding na época, vou chutar, era R$4.000. Eu falei, o onboarding então não vai ser 4, vai ser 20. Uhum. Ah, mas veja bem, eu quero que seja esse valor e parará, eu pago a gasolina e tarará. Eu falei, cara, não. E no final das contas a gente acabou não fechando. Uhum. Ah, mas vai ser muito bom para vocês fechar com a gente, que vai dar nome, tarará, e vocês vão poder divulgar a gente. Eu falei, cara, não quero. Uhum. Por quê? Porque eu não preciso. Porque eu já tenho uma fila de clientes vindo do digital e eu tenho condições de escolher a dedo. Isso, por exemplo, esse é um ponto bem crucial, né? Porque se você tem escassez de cliente, você aceita coisas que você não aceitaria se tivesse abundância de clientes. Perfeito. Então, que são caprichos, às vezes, do cliente que não fazem o menor sentido, mas que vai te dar um custo, uma dor de cabeça absurda, que às vezes você é obrigado a engolir seco, porque se eu perder aquele cliente ou se eu não tiver aquele cliente, vai ser desastroso para o negócio. Perfeito. Então, para uma relação saudável, é importante que você tenha mais volume do que, de fato, a capacidade de atendimento. Então, eu falei ali, né? Uma das formas é pelo preço, mas outras formas podem ser, olha, vou focar em atender mães. Ok. Não vou atender outro perfil aqui que não seja mãe. Por quê? Porque esse é o perfil que eu quero e se eu tenho muita demanda, eu vou escolher esse perfil. Ou só vou atender adultos, só vou atender criança, só vou atender... E assim, a partir do momento que atrair... Pode falar. Não, assim, eu vou atender, só vou fazer projeto de construção de casa. Não faço mais reforma. Não é... Perfeito. Não é por arrogância, não é por nada disso, não. Porque esse é o direcionamento que eu quero para o negócio. E a maioria não faz isso, de novo, por falta de demanda. Porque ele diz, cara, mas se eu falar isso, eu tô lascado. Sim, hoje você tá lascado. Claro. Mas se você cria um posicionamento forte pelo digital, tem volume de clientes querendo contratar esse serviço que você de fato quer direcionar os seus esforços, aí você pode fazer esse movimento, né? Mas primeiro é aumentar a demanda. Não precisa chegar a acordar hoje de manhã, agora eu vou chutar o balde, vou focar. Não, primeiro você aumenta a demanda através do digital, do perfil certo de cliente. Depois você começa a dizer não naturalmente. Eu lembro, tinha uma cliente nossa, Gisele Góes, ela tinha uma clínica de fisioterapia tradicional, só que a paixão dela e a especialização dela era na parte de fisioterapia pélvica para gestantes, né? Só que quando ela contratou a gente, isso representava menos de 10% do faturamento da clínica dela. E ela assim, mas Gustavo, meus professores da faculdade falaram que eu vou levar 5 anos para lotar a minha agenda... Do tradicional. Do jeito tradicional, a partir de 5 anos, do jeito tradicional, lotar minha agenda com fisioterapia pélvica, porque esse é o mercado, é assim que funciona, boca a boca e etc, se eu fizer um bom trabalho. Aí eu falei, Gi, se você fizer um bom trabalho, em menos de 1 ano, a sua agenda vai lotar com fisioterapia pélvica. Não, veja bem, tarará, mas no final das contas ela decidiu dar um voto de confiança. Não deu outra. Em menos de 1 ano, ela inclusive reformou a clínica dela para que ela tivesse todo um ambiente apropriado para a gestante se sentir em casa e etc. Hoje, 100% do trabalho dela é com fisioterapia pélvica. Isso é legal, por exemplo, que a gente atrai aquilo que a gente comunica. Então, digamos, como é que foi essa transição, né? Então, por exemplo, o canal do digital começou a ser 100% focado em atrair esse perfil de cliente que era gestante. Então, o posicionamento estava direcionado para gestante, o conteúdo inteiro eram recomendações, sugestões, orientações para as gestantes. E lá dentro da clínica, se chegasse alguém que quisesse alguma coisa que não era de gestante, ela aceitava. Então, não é que você vai bloquear durante esse processo clientes que não são daquele foco que você quer. Perfeito. Mas, então, o cliente manda, mas olha só, eu tô com um problema no tornozelo aqui, manda uma mensagem, você não faz para mim um pacote e tal? Faço sim, pode vir.
Enquanto eu ainda não, era lotou a 90-10, não lotei a agenda daquele perfil de cliente ideal. Mas ela não ficava criando conteúdo de tornozelo na rede social. Perfeito. Então, uma coisa é aquilo que eu estou atendendo, outra coisa é o que eu estou direcionando para atrair cliente. Perfeito. Eu não posso confundir a audiência. Aí depois, olha, eu estou muito feliz aqui fazendo stories de tornozelo. Você atrai aquilo que você comunica. Se postou coisa que está ajudando gente com tornozelo, vão surgir mais. Perfeito. Então, assim, aos pouquinhos, você vai fazendo a transição, né? Tem um episódio bem antigo aqui no Codecast, eu não sei nem se a gente já tirou do ar esse episódio, que é filtro comercial versus perfil de cliente ideal, alguma coisa assim. Porque filtro comercial é o que eu aceito atender e o que eu não aceito atender. E perfil de cliente ideal é quem eu quero atender, para quem eu direciono a minha comunicação. Então, isso que o Evandro falou é bem sério, porque tipo, tem cliente que eu aceito atender, mas não necessariamente eu me comunico com ele. E não necessariamente o meu perfil de cliente ideal, mas eu aceito atender, tá? Tipo assim, não tem nada contra. Chegou, tem espaço, vou atender. Perfeito. Vou dar um exemplo, né? A Codirect atende e-commerce, mas eu não incluo na minha comunicação e-commerce. Por quê? Porque, cara, não é o meu perfil de cliente ideal e tá tudo bem. As estratégias de vocês funcionam para e-commerce? Funcionam para e-commerce. Mas eu não vou direcionar o meu trabalho porque não é o meu melhor perfil de cliente e tá tudo bem. Sim, vai funcionar muito melhor, no nosso caso, para quem recebe o cliente fisicamente no seu negócio. Perfeito. Na sua clínica, no seu escritório, na sua loja e assim por diante. Perfeito. Vai funcionar melhor. Então, a gente direciona a nossa comunicação para esse perfil de cliente. Esse mesmo exemplo da clínica de fisioterapia. Eu aceito tratar alguém que tem problema de articulação? Você vai dizer, aceito. Nossa, a pessoa está com reabilitação cardíaca, pós-cirurgia cardíaca, fisioterapia. Não, aí eu já não consigo atender, tá fora do meu escopo aqui de atendimento. Perfeito. Então, você determina um escopo de atendimento. Agora, no marketing, se você quer escolher cliente a dedo, o marketing tem que ser muito assertivo para um perfil de cliente, né? Perfeito. Eu digo, a confusão dilui a atenção do cliente, né? Porque assim, a partir do momento que o marketing e vendas deixa de ser um problema para o seu negócio, o seu jogo é o jogo da retenção. Então, por exemplo, por que a gente começou a transformar o nosso perfil de cliente ideal em filtro comercial? Porque a gente estava vendo que tipo de cliente que era mais fácil de reter na nossa base na época que a gente tinha agência ou até hoje na Codirect. O nosso time de atendimento, a gente tinha um SLA entre comercial e operação. Explica o que é SLA. SLA é uma sigla que vem do inglês, Service Level Agreement, que é acordo por nível de serviço. Então, o que significa ter um SLA entre setores? É que o setor comercial precisa preencher alguns requisitos para que a operação para que ele possa passar o bastão para a operação. E tinha um checklist a ser preenchido. E dentro da nossa dinâmica de trabalho, a pessoa que fazia a primeira reunião na operação, ela preenchia o checklist e ela podia dizer sim ou não para o cliente. Sim, era um checklist objetivo, né? Eu gostei ou não gostei, Isso. Né? Tinha algumas características objetivas. Exatamente. E daí se não preenchesse o checklist, o que a gente começou a fazer na época? Se a pessoa não preenchesse todos os requisitos, a gente atendia da mesma forma, mas o comercial não era remunerado por aquela venda. E daí o que acabava acontecendo no médio prazo, o comercial deixava de vender para aquele perfil de cliente, porque você nunca vai impedir o seu comercial de vender, mas você vai colocar as regras do jogo, e daí a pessoa fala, puta, botei aquela venda para dentro e não ganhei porcaria nenhuma com isso, a pessoa vai parar de vender. Exatamente. Às vezes parece meio utópico para as pessoas quando a gente falar de escolher cliente a dedo e assim por diante, mas é completamente realidade quando você tem um posicionamento forte pelo digital. Sim. Que, de novo, vai focar em atrair esse perfil de cliente. E o tirar o medo de falar um não para o cliente é muito importante. Só que assim, é uma confiança que se constrói, porque tipo, não é da noite para o dia que você vai construir essa confiança. A gente não construiu essa confiança da noite para o dia. Quando a gente construiu a confiança de trazer volume de levantada de mão, porque qual que é o jogo, tá? A gente fala muito de funil, mas o que é o tal do funil? É você saber quanto que eu preciso investir em marketing, seria pessoas e anúncios e ferramentas,
Quanto que eu preciso investir em marketing para trazer uma levantada de mão? Que é um contato pedindo um orçamento, mais o que a gente chama de CPL, custo por lead, custo por levantada de mão. Pô, se você gasta, sei lá, R$10 para trazer uma levantada de mão, você sabe que com R$100 vai vir 10 pessoas. Pô, beleza, se eu tiver 10 pessoas todos os dias vindo na minha clínica, eu consigo lotar minha agenda? Consigo. Legal. Então, R$10 por dia, R$100 por dia vezes 22 dias vai dar R$2.200. É R$2.200 que você vai investir em anúncio. Uhum. Entendeu? Esse é o seu jogo, o jogo que você vai jogar. Então, você só precisa entender os seus números e trazer alguma previsibilidade. Exatamente. E aí, com isso, tendo esse volume, você vai garantir um melhor resultado para o negócio como um todo. Então, Perfeito. Eu tenho um volume de demanda, assim, não depende do boca a boca, não depende das indicações. Eu não inicio o mês... Tomara que esse mês seja um mês bom. Assim, tomara que esse mês seja um mês bom. Assim, a indicação é maravilhosa, o boca a boca é maravilhoso. Como um extra agora, você tem um negócio que depende da indicação e você vai torcer para o que vai acontecer naquele mês, é muito prejudicial para a saúde do negócio, né? E o outro jogo é você começar a medir o trabalho do seu time de atendimento. Então, você saber com quantas pessoas a minha secretária ou o meu time comercial consegue conversar mantendo uma qualidade na interação. Por exemplo, aqui na Codirect a gente tem uma meta. Em horário comercial, se você preencher o formulário solicitando um atendimento do nosso time comercial, o nosso time comercial tem a meta de falar com você em até 5 minutos. Então, isso determina a qualidade do seu trabalho, do seu serviço naquele processo. Nem sempre a gente consegue bater essa meta, mas é algo a ser observado, analisado e Sim, a gente está buscando isso e criando ações para isso, né? Perfeito. Não é só um desejo. E aí a gente tem um número de quantos contatos por pessoa a gente consegue ter. Então, por exemplo, digamos, olha, uma pessoa consegue atender 30 novos contatos por dia. Então, ok, se eu estou recebendo 90, eu tenho que ter 3 pessoas para poder dar vazão para isso. Perfeito. E é claro que também até esse direcionamento vai depender muito de quanto que é o seu serviço, assim. Poxa, quem vende ticket baixo, não dá para eu ter uma pessoa para atender 30, entendeu? Perfeito. Se você vende coisa de valores baixos, não vai ter como. Agora, se você vende um valor agregado mais alto, sim, vai fazer sentido ter alguém que vai fazer esse trabalho com menos pessoas e com mais qualidade. E outra coisa, né? Quando você, na mentalidade de atrair o cliente ideal, você entende que você não tem um time de atendimento, você tem um time de vendas. As pessoas estão vendendo para quem está chegando. E isso já muda o jogo, porque time de atendimento, você precisa atender pessoas. Se a pessoa deu oi, mandou as informações, está sendo atendida. Se é um time de vendas, esse time é comissionado, remunerado, cobrado, gerenciado como um time de vendas. Tem um perfil específico, né? Tem um perfil específico. Comportamental, que a gente quer dizer, né? Exatamente. Pessoas que atendem pessoas, elas são pessoas mais relacionais. Pessoas vendedoras são pessoas mais ambiciosas, mais energéticas. Exato, assim, quem tem o perfil de atender, geralmente é uma pessoa mais receptiva, né? Então, tá esperando para atender bem. Um vendedor, ele já tem uma atitude pré-ativa, que ele tá buscando fazer acontecer, ele não tá sentado esperando que alguém venha chamar, né? Então... E isso muda a mentalidade, né? Porque o próprio profissional liberal, a pessoa não aprende a vender na faculdade. Até é feio vender na área, por exemplo, saúde, médica, né? Odontológica. Pô, imagina, vou estar... eu entendo isso, mas também entende que a partir do momento que você tem um CNPJ, você é um empresário. Uhum. E toda empresa precisa ter lucro. Se você não tem lucro, você não consegue pagar bem as pessoas, você não consegue trazer conforto para sua família, você não consegue tirar férias, vai ficar à mercê do que está vindo para você. Agora, se você define o seu cliente ideal, faz ações para atrair ele, faz ações para converter ele em paciente, aí, meu amigo, você tem um negócio, você consegue ter previsibilidade de crescimento, previsibilidade de aumento de preço e, inclusive, trazer outros serviços ou expandir o seu negócio. Isso, a gente viu aqui muitas vezes de clientes com uma estrutura reduzida, 2, 3 funcionários, sair de 40 para 150 ou 200 mil de faturamento. Digamos, por que eu estou falando de funcionários? Por causa
do volume de trabalho ser muito parecido, só que a mudança do perfil de cliente gerou um aumento de faturamento absurdo, tanto em retenção quanto em valor agregado que deixa para o negócio. Sim. Então, o poder escolher cliente a dedo vai impactar diretamente no seu faturamento, na sua margem de lucro e também na sua satisfação com o negócio, né? Claro. A primeira pessoa que tem que estar feliz é você que está tocando o negócio. Pô, eu vejo que tem gente que às vezes começa a ficar desgostoso do negócio pelo perfil de cliente que atende, tipo, não gosta. Sim. E aí assim, cara, não aguento mais, vou fazer outra coisa. E a pessoa poderia direcionar isso de um jeito melhor e transformar aquele negócio num negócio muito mais prazeroso. Porque se você tá feliz, o negócio vai fluir muito melhor, né? Eu tenho certeza que o médico que tem agenda lotada de paciente de plano de saúde não gosta dessa dinâmica. O cara estudou tanto, se capacitou tanto para atender o cliente em 15 minutos. Para atender 30 atendimentos num dia, 40? Ele não gosta disso. A grande verdade é que ele queria atender 6 particulares, cobrar um bom valor por consulta, poder entregar um bom valor para o cliente, porque é para isso que ele se capacitou. Agora ele precisa abarrotar a agenda, jogar 50 pessoas no mesmo horário, fazer uma fila. Não se incomoda com atrasar um pouquinho, a prestação de serviço é meia boca, chega no final do dia a pessoa está sugada. Então, ela não consegue nem pensar em mais nada. Essa pessoa precisa organizar a vida dela, começar a atrair pacientes particulares, começar a atender com qualidade, aumentando aos poucos o ticket médio. Isso é totalmente possível. A gente tem incontáveis clientes que já conseguiram isso daí. Exatamente. Maravilha? Espero que tenha feito sentido para você. Compartilha esse episódio com outros profissionais que você conhece que gostariam de escolher clientes a dedo. Acompanha também o nosso canal no YouTube, só pesquisar lá por Codirect, se inscreve no canal, no botãozão vermelho que tem lá, e também acompanha a gente pelo Spotify, tá? Lá no nosso Spotify tem os nossos episódios e também em todos os outros agregadores de áudio, também o nosso Instagram, @CodirectBR. Nos vemos lá e nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.